Vasco e Palmeiras 2-2, a torcida vascaína lotou o Maracanã, praticamente lotou, e saiu ali com um sentimento um pouco estranho, porque abriu 2-0, mas tomou empate. Vou dar minha opinião aqui, que eu acho que é um sentimento bom, porque levando em consideração o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, conseguiu ganhar lá, aí somou mais um ponto contra o Palmeiras. Acho que ninguém esperaria que o Vasco já sairia nessas duas rodadas com 4 pontos, então acho que a torcida tem que se orgulhar, e existem lições sim que dá para tirar em relação ao time e o restante do campeonato. Pelo lado do Palmeiras, veio um time um pouco mesclado ali e conseguiu o empate ali, sendo que estava perdendo de 2-0, então mostra resiliência, assim como na partida contra o Cerro Porteño na Libertadores, que também saiu atrás e conseguiu a virada. Sobre as escalações, primeiro a escalação aqui do Vasco já está na tela, veio com o time com força máxima, Rodrigo ali no meio campo parece que ganhou a vaga definitivamente, e o Vasco conseguiu, assim como contra o Atlético Mineiro, abrir 2-0, a diferença é que lá contra o Atlético Mineiro abriu 2-0 lá com 20 minutos, já estava ganhando por 2-0, e nesse jogo de hoje o empate só veio com 40 e poucos do primeiro tempo, praticamente no finzinho da primeira etapa. Destaques do Vasco, na minha opinião aqui, principalmente o Gabriel Peck, para mim o melhor jogador do Vasco em campo, calando os críticos que existia muito essa lenda que é o Lionel Peck durante o Campeonato Carioca, que era um monstro no Campeonato Carioca, chegava no Brasileirão, nos campeonatos grandes, ele sumia, mas está mantendo o desempenho lá em cima. Contra o Galo já tinha jogado muito, agora jogou de novo muito bem contra o Palmeiras, fez um gol inclusive. Piton também muito bem, gostei muito da partida do Piton, para mim é uma das melhores contratações. E passando agora para a parte do Palmeiras, vou colocar aqui rapidinho, está aqui na tela o Palmeiras, campinho do Palmeiras aqui, veio com Garcia na lateral direita, o Marcos Rocha foi poupado, estava no banco, Gomes, Murilo e Piquerez, o resto da zaga ali, tudo tranquilo. O Gabriel Menino jogou na posição mais avançada ali, porque o Veiga estava fora, então o Palmeiras não tem um reserva, necessariamente um meia reserva, então quem fez essa função foi o Gabriel Menino. Richard Rio jogando também, jogou muito bem, principalmente ali o primeiro tempo, saiu no meio do segundo, também não está nas melhores condições físicas ainda, com o Arthur de titular e Navarro lá na frente. Mas vamos focar nesse vídeo aqui para falar especificamente sobre o Vasco e as lições que dá para tirar dessas duas primeiras rodadas, que o Vasco somou 4 pontos contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras. Vou colocar de novo aqui o campinho da tela para ficar mais claro aqui para vocês, porque é um time totalmente novo ali, praticamente só o Gabriel Peck, o Andrei e o Rodrigo que já estavam no ano passado, os jogadores da base. Então é um time que está sendo montado do zero, e para mim o time, acho que para mim, para todo mundo, né, é um time que foi montado para jogar ofensivamente, um time com trocas de passes, e foi isso que o Vasco se destacou nos primeiros tempos, né, os dois, o time que jogava não necessariamente com muita posse de bola, mas um time que atacava bastante, e quando atacou foi eficiente, principalmente pelas pontas. O defeito dos dois jogos, na minha opinião, foi quando o time recuou muito e cedeu espaço para os adversários. Há também se destacar aqui, não foi uma decisão estritamente do Vasco de se recuar também. O Palmeiras e o Atlético Mineiro são dois times muito mais fortes, então eles meio que tentaram se impor e conseguiram meio que na marra ali para botar o Vasco ali contra as grades, e acabou funcionando. Mas acho que o Vasco é um time que tem que ser pensado para jogar mais ofensivamente, é um time que se destaca bastante ali pela velocidade do Gabriel Peck, está sendo o melhor jogador, um time que é muito forte nas transições, né? Entenda-se transições, o contra-ataque, que é um time muito forte na hora que rouba a bola e sai para atacar. O Alex Teixeira também consegue puxar contra-ataques muito bem ali, cortando por meio e tentando encontrar o Peck ou o Piton. E também na transição defensiva o time é forte, que isso quer dizer, na hora que o time sofre o contra-ataque, né? Então tem jogadores ali rápidos no meio campo, principalmente o Rodrigo, o Léo, o Andrei, que correm muito bem para trás. Então acho que o Vasco é um time que joga muito melhor em velocidade do que quando precisa se defender totalmente, o que aconteceu nos dois jogos, nos dois segundos tempos. Não acho que é nenhuma maluquice você não ter o time mais forte do campeonato. A gente sabe que o Vasco, mesmo que se reforce no meio do ano, não vai ter um dos times, sei lá, os 6 times mais fortes do campeonato. Mas mesmo assim, eu acho que dá para jogar um futebol ofensivo igual esse time foi montado para fazer e dar certo. Acho que o melhor exemplo para isso é o Brighton na Inglaterra, que é um time que obviamente não tem nenhuma tradição, não tem um grande investimento, mas joga um futebol bem ofensivo, e atualmente é o 8º colocado da Premier League. Foi eliminado na semifinal da Copa da Inglaterra nos pênaltis para o Manchester United. Então é um time que faz jogo duro com qualquer um, joga um futebol bem ofensivo, e acho que dá para o Vasco olhar esse exemplo. A gente sabe que o Vasco tem jogadores com muita técnica que seriam privilegiados por esse estilo de jogo.
E obviamente, voltando a pontuar que a gente não sabe como o Vasco vai se comportar diante de times ali do meio de tabela. Ele pegou os dois dos 3 melhores times do campeonato, que a gente sabe que é Palmeiras, Galo e Flamengo. São os 3 times mais fortes, então vamos ver como é que vai ser o comportamento do Vasco. Se depois, por exemplo, no jogo contra um Bahia, contra um Cruzeiro, se vai fazer 2-0 ele vai recuar, ou se vai conseguir continuar atacando igual fez nos primeiros tempos desse início de Brasileiro. E é isso, vou ficando por aqui nesse vídeo. Deixa aí seu like se você gostou e assistiu até aqui, se inscreve no canal para não perder nada. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que o Vasco dá para sonhar em qual posição ali no Brasileiro? Meu palpite ali entre 9º e 13º. Quero saber o que vocês acham. Quem sabe uma vaga em Libertadores ou não, vai brigar lá embaixo, rebaixamento, não sei o que. Quero ouvir vocês. E é isso, vou ficando por aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela audiência novamente. Tamo junto, falou.